is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite, meu querido irmão. Que prazer estarmos juntos, que alegria podermos parar um tempo para juntos adorarmos ao Senhor, apesar do distanciamento, apesar de não podermos estar na casa de Deus juntos, mas eu sei que você que parou tem no seu coração o desejo de adorar, e eu imagino que você, como o salmista escreve, né, preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Que este momento seja um momento muito especial entre você e Deus, um momento em que o seu coração seja inundado pela graça de Deus, em que o teu coração possa ser envolvido pelo desejo de adorar, e que mediante a graça, a paz de Deus que invade o nosso coração, nós possamos oferecer ao Senhor um culto que Ele seja grandemente adorado, que possamos manifestar a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus e sua obra de salvação, e neste culto oferecer a Ele a nossa adoração. Eu quero te convidar, portanto, a que você se aplique nestes momentos a adorar ao Senhor. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos e juntos estaremos orando e consagrando o nosso culto ao Senhor. Bom Deus, muito obrigado pelo privilégio de te adorar. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de oferecer ao Senhor o nosso culto. Muito obrigado pelo privilégio de ter um Deus maravilhoso que cuida de nós, que nos ama, que nos protege e que até aqui nesta semana tem mais uma vez manifestado a sua graça, enquanto o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor Jesus, por tua obra, pelo projeto de salvação, porque o Senhor executou esta obra, pagando ao Senhor Jesus os nossos pecados. Obrigado, ó Pai querido, por nos amar a ponto de entregar o próprio Filho para morrer em nosso lugar. Obrigado porque, como diz a Tua palavra, é tão grande este amor. Nos amaste de tal maneira que não temos como dimensionar este amor. Obrigado ao Santo Espírito de Deus por nos permitires compreender a salvação que há em Cristo Jesus, por tocares em nosso coração e nos conduzires de uma forma tão maravilhosa a esse projeto de salvação que não podemos nos negar a receber Jesus como nosso Salvador. E que obra maravilhosa, ó Deus, é esta que inunda o nosso coração. A Ti oferecemos o nosso culto, Te exaltamos pela alegria de termos o Senhor como nosso Deus, pela certeza da nossa salvação e pelas esperanças gloriosas que nos aproximam dia a dia do Senhor. Obrigado, Senhor, e recebe o nosso culto em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a cantar Louve ao Senhor. De cruz se erigiu, dela ao dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz,
Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Meu querido irmão, este é um tempo que eu gostaria de te permitir falar com Deus. Abrir o teu coração, adorar ao Senhor Jesus. Não sei como foi o seu dia, não sei se foi um dia muito corrido, não sei se você teve um dia feliz, abençoado, de grandes vitórias, não sei se o seu dia foi difícil, não sei se a ansiedade tem tomado conta do seu coração, não sei se você tem passado por duras lutas. O que eu sei, meu querido irmão, é que Deus é contigo. E como Jesus disse para os discípulos, quando eles estavam em alto mar, e o vento forte e as ondas, e eles veem Jesus chegando até eles, e eles começam a gritar com medo de que era um fantasma, e Jesus diz para eles: não temas, sou eu, tende bom ânimo. Esse mesmo Jesus é contigo. Não temas, sou eu, tende bom ânimo. Essa é a mensagem de Jesus para você. Então, meu querido, independente das circunstâncias, Jesus é contigo. Então eu queria te convidar a orar, a adorar ao Senhor, a agradecer ao Senhor pela obra do Senhor Jesus, em cuidar de você, em estar com você, em vir ao teu socorro toda vez que você clama por Ele. E que a presença do Senhor Jesus seja sentida no teu coração enquanto você fala com Ele. Vá ao Senhor, aplique teu coração nesta oração.
noite, irmãos. Graça e paz. Que Deus abençoe todos vocês. E agora nós vamos ter um momento de oração, né? Encerrando esse momento de oração, e vamos orar juntos, né? Agradecendo a Deus por todas as coisas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante de Ti, Senhor, nós queremos Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Que o Senhor é o nosso Senhor, nosso Salvador. O Senhor tem sido maravilhoso, Senhor, para conosco. O Senhor tem dado muitas bênçãos, muitas vitórias, muitos livramentos, Senhor. Nesse momento, Senhor, nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar a nossa nação, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso presidente. Dê a ele sabedoria, Senhor, para ele e para toda a sua equipe, meu Deus. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero que o Senhor, nesse momento, o Senhor venha abençoar as pessoas que estão doentes nos hospitais, Senhor, passando esse problema com esse vírus, Senhor Jesus. Dê, Senhor Jesus, sabedoria para os médicos, Senhor Jesus, e que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, que brevemente essa vacina seja liberada, Senhor, e que esse vírus desapareça, Senhor, da face da terra, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Senhor, visita também nossas famílias, Senhor, todas as famílias da igreja. O Senhor sabe todas as necessidades que eles estão passando, Senhor, necessidades físicas, materiais, espirituais, Senhor. Muitas pessoas passando por um momento depressivo, Senhor. Ó Deus, venha fortalecer a nossa fé, fortalecer, Senhor Jesus, o nosso conhecimento espiritual, Senhor, para cada dia, Senhor Jesus, nós possamos, Senhor Jesus, ser dirigidos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, meu Deus. Ó Espírito Santo, nos ensina como falar com Deus, como orar. Nos ensina, Senhor Jesus, ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, Senhor Jesus. Ó Deus, continue abençoando, Senhor, todo o Teu povo na face da terra, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor Jesus, de cada político, Senhor, de cada dirigente dessas nações, Senhor, que eles não venham colocar julgo sobre o Teu povo, Senhor Jesus. Tem misericórdia também, Senhor Jesus, daquelas pessoas que estão desempregadas, Senhor, passando necessidade, meu Deus. Pessoas que estão com problemas familiares, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus, de cada família, meu Deus. Ó Senhor, venha proteger, Senhor Jesus, aquelas pessoas que estão com problemas financeiros, meu Deus, que não tem como pagar as suas contas, Pai, que pagam aluguel, Pai, que estão sofrendo, Senhor Jesus, nesse momento tão triste que nós estamos vivendo, Senhor. Um momento único, Senhor, que nunca nós havíamos passado, Senhor. Mas, Senhor, nós cremos que o Senhor está no controle de tudo, meu Deus. Nós sabemos, Senhor Jesus, que todas as coisas concorrem para o bem daquele que ama a Deus, Senhor. Ó Deus, nós continuamos confiando, Senhor, que nas Tuas promessas, Senhor Jesus. Tu prometeu que nem o mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa casa, Senhor. E a Tua palavra também diz, Senhor, que os anjos do Senhor acampam ao redor de cada um, Senhor, ao redor de nossas casas. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está no comando, Senhor, das nossas famílias, no comando do nosso país, e que tudo, Senhor, será para que nós possamos louvar e agradecer o milagre que o Senhor vai trazer para nós, Senhor Jesus. Nós sabemos, Senhor Jesus, que sempre o Senhor esteve no controle da nação, da humanidade, Senhor. E agora nós sabemos, Senhor, nós temos certeza que não será diferente, porque nós sabemos que o Senhor, como conduziu o Teu povo de Israel, Senhor, o Senhor também continua conduzindo a nação brasileira e também toda a população mundial, Senhor. Nós sabemos, Senhor Jesus, que o inimigo tem se levantado, Senhor, com muitas provas, muitas lutas, Senhor, mas nós confiamos, continuamos confiando na Tua palavra, que Deus ainda está no controle e sempre estará no controle de tudo, e que todas as coisas vão concorrer para o nosso bem, Senhor. Fica, Senhor Jesus, conosco,
no decorrer, Senhor Jesus, dessa semana e que nós possamos, Senhor Jesus, continuar firme e constante em oração e em perseverança, Senhor, na Tua Palavra. Que nada, Senhor, nem os problemas, nem as atribulações, nem as angústias, Senhor, venha nos afastar, Senhor, do Teu caminho, Senhor. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, a permanecer firme e fiel até o fim. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Eu gostaria nesta noite de dar sequência à mensagem de quarta-feira passada, quando eu comentei com os irmãos a minha leitura devocional diária e como a Bíblia ela tem falado ao meu coração através da ação do Espírito Santo, conforme eu vou lendo. Eu entendo que isso é uma realidade para todos aqueles que leem a palavra de Deus, cujos ouvidos estão atentos à voz do Espírito Santo, cujo coração está sensível ao que Deus tem a nos falar. E assim, todos nós, quando lemos a palavra de Deus,
somos edificados e abençoados. A semana passada, quando eu comecei a ler o Evangelho segundo Marcos, eu disse para os irmãos que na leitura do capítulo 1, algo me chamou muito a atenção, considerando a ação de Deus, a ação de Jesus, quando Ele, pela sua graça, Ele vai libertar aquele jovem de uma ação de demônios na vida dele. E hoje eu queria justamente tratar com os irmãos sobre a questão da ótica dos demônios a respeito de Jesus e como isso de certa forma me fez pensar, me fez considerar o meu relacionamento, o meu conhecimento a respeito de Jesus, a sua pessoa e a sua obra. Eu quero começar lendo no Evangelho de Marcos, capítulo 1, o verso 24, onde os demônios eles vão dizer para Jesus: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para a nossa destruição? Conheço a ti, sei quem tu és, o Santo de Deus. Olha as palavras, olha o conteúdo, olha a profundidade com que esses demônios revelam o seu conhecimento a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É impressionante eu pensar que eles conhecem Jesus como Jesus Nazareno, aquele que foi criado na cidade de Nazaré e conhecido como Nazareno. Não era nascido em Nazaré, mas ficou conhecido como Nazareno por ter sido criado em Nazaré. Esses demônios o chamam assim, por este nome, Jesus Nazareno. A segunda questão do verso fala da obra de Jesus. Vieste para a nossa destruição. E como eu disse na semana passada, João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, o verso 8, a parte B do verso, vai dizer: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Esses demônios sabiam a razão pelas quais, ou a razão pela qual Jesus estava ali. Esses demônios sabiam o que Jesus tinha como propósito, que além daquilo que Lucas registra, do que Jesus disse que veio para buscar e salvar o que se havia perdido, no conceito salvação do pecado, no conceito da libertação, da salvação da condenação do pecado, eles sabiam também que era para desfazer toda a obra do diabo. E nós sabemos que a obra do diabo, pela descrição bíblica a respeito da humanidade, começa lá em Gênesis capítulo 3, quando o diabo vem, tenta Eva e derruba tanto Eva quanto seu esposo Adão. A obra do diabo contra o ser humano começa lá. Mas é interessante que eles sabiam que a obra do Senhor Jesus era para desfazer toda a obra do diabo. E mais tarde João, na sua primeira epístola, ele vai registrar isso para o nosso conhecimento. E aí, meu querido irmão, é que me surpreende. Há muitas coisas que os demônios conhecem, tanto a respeito de Jesus, a sua pessoa, quanto a respeito de Jesus e a sua obra. Nós nos alegramos, vivemos, experimentamos a obra salvífica do Senhor Jesus, vivemos essa esperança gloriosa, temos a certeza de que a promessa do Senhor Jesus, ela haverá de se cumprir, não só da salvação, da condenação do pecado, que nós já recebemos do Senhor Jesus, todos nós que já o aceitamos como nosso Salvador, quanto também a salvação da presença do pecado, esse último tempo da salvação, quando, pela graça de Deus, seremos libertos da presença do pecado, receberemos um corpo imortal, incorruptível, sem pecado. Essa é a obra do Senhor Jesus a respeito das nossas vidas. Mas é só uma pequena fração de toda a obra do Senhor Jesus.
O que importava para estes demônios era o que Jesus faria a respeito deles, e não necessariamente o que Jesus faria a respeito do ser humano. Você vai ler o texto, você que acompanhou a semana passada o texto, você deve se lembrar do que Jesus estava fazendo e dessa obra maravilhosa do Senhor Jesus registrado em Lucas capítulo 1, a partir do verso 21. Quando Jesus começa a ensinar, a falar, e de repente naquele momento se levanta alguém lá possuído por um demônio e fala isso para Jesus. E quando ele fala da pessoa de Jesus, o seu nome, ele fala da obra de Jesus contra eles e não a favor do ser humano, mas eles fazem uma declaração muito impressionante a respeito de Jesus. Verso 24, a parte final do verso, parte C do verso: conheço a ti, sei quem tu és, o Santo de Deus. Olha a expressão deste demônio: conheço a ti, sei quem tu és. Então declara quem é Jesus, o Santo de Deus. A pergunta que fica para nós, meu querido irmão: será que você conhece Jesus? Você que neste momento para ouvir a mensagem, você conhece Jesus? Sabe quem Ele é? Ou eu te perguntaria, quanto você conhece de Jesus, considerando que a pessoa do Senhor Jesus e a sua obra está revelada na sua palavra? Se demônios sabiam a respeito de Jesus, por que você e eu, salvos pelo Senhor Jesus, alvo do ministério salvífico do Senhor Jesus, aquele para quem também foi deixado as Escrituras, para você e para mim, por que eu pensar que o demônio ele conhece mais a pessoa e a obra do Senhor Jesus do que você e eu, que experimentamos a obra principal do Senhor Jesus em nossas vidas? Se é que você já tem Jesus como seu Salvador. Esse capítulo ainda, um pouquinho mais à frente, nós vemos o verso 24, o verso 34 vai dizer assim: Jesus curou a muitos de várias enfermidades, bem como expulsou diversos demônios. Entretanto, não permitia que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era Ele. Jesus impede os demônios de falarem, justamente por saberem quem era Ele. Eu fico pensando, meus irmãos, se de repente os demônios eles não seriam mais evangelistas do que você e eu. Se os demônios não seriam melhores testemunhas a respeito de Jesus do que você e eu. O texto vai dizer que Jesus impede os demônios de falarem. É impressionante eu pensar que de repente esses demônios eles falavam espontaneamente, voluntariamente, eles falavam prontamente a respeito de Jesus, até que Jesus os impedia de falar. O testemunho que Jesus queria ter não era de demônios, era de pessoas. Quando Jesus chama os discípulos, ele vai dar um testemunho para ele no final de Marcos, para esses discípulos, e vai dizer: todo o poder me é dado no céu e na terra, portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus chama esses discípulos para serem suas testemunhas. E assim você vai lendo nos evangelhos e vendo como Jesus convoca a que esses discípulos testemunhem a respeito de Jesus e da sua obra. Mas quando eu penso em demônios, a sensação que dá é que eles conhecem mais de Jesus e da sua obra do que você e eu. É impressionante pensar que Jesus os impedia de falar justamente pelo fato de eles conhecerem Jesus. Algumas dessas revelações que esses demônios dão a respeito de Jesus, você vai ver anjos também falando a respeito de Jesus.
Mas a Bíblia vai falar que também esse ministério de evangelização também não foi dado aos anjos. A experiência da salvação, o experimentar essa salvação gloriosa, também os anjos não experimentam. Então ficou para você e para mim, que somos o alvo principal do ministério de Jesus, que ele vem, paga o preço dos nossos pecados mediante o seu sacrifício, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição, executa nele mesmo toda a condenação do pecado. Deus executa no seu próprio Filho toda a condenação do pecado, ele paga pelos nossos pecados, e então, como disse o autor da Epístola aos Hebreus, ele nos concede uma salvação perfeita. E você, quando abre seu coração e recebe Jesus como seu Salvador, confessa a Ele os seus pecados, confessa Jesus como seu Salvador, você recebe essa salvação perfeita e segura que há em Jesus Cristo, algo que vai além da nossa compreensão, algo que nós jamais poderíamos comprar, jamais poderíamos conseguir, porque é algo que vai além da capacidade do ser humano, porque o ser humano é um pecador, e como pecador estamos condenados ao nosso pecado, e a condenação do pecado é a morte. Como pagar a morte, senão com a própria morte? Então não temos como ter salvação, porque o preço do pecado é a morte, mas Jesus ele veio e pagou a minha morte. Então hoje eu experimento algo que é simplesmente miraculoso, próprio unicamente e exclusivamente de Deus, porque só Ele, na pessoa do Senhor Jesus, é capaz de me alcançar com essa salvação maravilhosa. Então eu começo a pensar que, por que eu não tenho o mesmo prazer com relação a Jesus, em falar de Jesus? Por que as pessoas não me ouvem a respeito de Jesus? Por que eu me calo a respeito daquele que me salvou? E eu imagino que talvez a maior razão disso seja pelo fato de eu não conhecer Jesus, ou de eu não conhecer a obra do Senhor Jesus, ou talvez de eu não experimentá-la, porque bastava o meu testemunho e eu proclamaria Jesus e a sua obra. Foi assim que Jesus caminhou, ensinando, mostrando para aqueles discípulos a sua obra, a sua pessoa, falando a respeito dele mesmo. E hoje nós temos a palavra de Deus, que para nós hoje é a maior revelação da pessoa do Senhor Jesus. Então tudo que nós precisamos conhecer já está nas nossas mãos. Basta estudarmos, buscarmos a compreensão, o entendimento, sabendo que quem nos ilumina a mente é o Espírito Santo. Você vai conhecer Jesus. Nós não falamos de Jesus muitas vezes porque realmente não conhecemos Jesus. Há um outro episódio que Lucas ele registra, Marcos também registra esse episódio, mas eu queria ler a narrativa de Lucas. Lucas capítulo 8, a partir do verso 27, vai dizer assim: assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade, possesso de demônio, que fazia muito tempo não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Ao contemplar Jesus, essa edição diz, berrou, prostrou-se aos seus pés e exclamou com voz forte: que desejas comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro a ti, não me castigues. A realidade desse ser humano é deprimente. O texto ele vai dizer um pouquinho mais à frente sobre como ele vivia, mas o que eu queria trazer um pouquinho à tona aqui para nós pensarmos é na declaração destes demônios. E como nós sabemos aqui, era uma legião de demônios. Mas eles vão dizer, talvez o principal entre eles vai dizer: que desejas comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Quando Jesus, conforme diz o texto aqui, desembarca naquela terra, este homem já vai ao encontro de Jesus,
Ao se aproximar de Jesus endemoniado, ele se prostra aos pés de Jesus e exclama em alta voz esta expressão: que desejas comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro a ti, não me castigues. Que temor havia da parte desses demônios com relação a Jesus. Que reverência havia da parte desses demônios em relação a Jesus. E olha a expressão de exaltação que esses demônios aplicam a Jesus quando o encontram. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Meu querido irmão, eu fico pensando nas nossas orações. Nós muitas vezes sequer paramos para orar. E quando oramos, sequer paramos para pensar a quem estamos falando, com quem estamos falando, a quem dirigimos a nossa oração. Esta legião de demônios, ao encontrar Jesus, eles se prostram. Declaram a sua exaltação: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E então apresenta a sua súplica. Por quê? O texto continua: porquanto Jesus ordenara ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Diversas vezes o demônio havia se apoderado dele. Mesmo com pés e mãos acorrentados, e vigiado por guardas, arrebentava as cadeias e os grilhões, e era impelido pelo demônio para lugares desolados. Era esta a realidade deste homem. E Jesus lhe inquere, Jesus lhe pergunta, verso 30, qual é o teu nome? Ao que ele lhe replicou, Legião, pois eram muitos os demônios que tinham invadido aquele homem. E suplicava a Jesus que não os mandasse para o abismo. Meu querido, alguma coisa que aplica ao meu e ao teu coração esse texto, não é só a forma como esses demônios se comportam diante de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, Jesus, mas o temor do castigo. Hoje a sensação que eu tenho é que nós nem tememos a Deus, a Jesus, pela sua exaltação, por sua glória, como também não tememos o castigo. E por isso sequer consideramos Jesus naquilo que fazemos. Sequer desejamos Jesus. Sequer sentimos a presença de Jesus. E se sentimos a presença de Jesus, são poucas as vezes que nos prostramos aos seus pés para o adorarmos, para falarmos da sua glória, da sua exaltação, da sua majestade, da sua soberania. Mas diferente de nós, esses demônios, eles se humilham diante de Jesus, exaltam Jesus e apresentam a sua súplica. O medo deles era o castigo. O texto vai dizer que eles vão para aqueles porcos, tinha uma manada de porcos lá, Jesus permite que eles se apossem daqueles porcos, aqueles porcos se afundam no mar. Mas enfim, o que me faz pensar qual é a minha postura com relação a Jesus? Quanto de mim está disposto a realmente adorar o Senhor Jesus? Se você continuar lendo o texto, aquela cidade, ela vem toda para aquela região ali, encontra aquele homem já vestido, na sua consciência, ficam, de certa forma, apavorados com tudo que eles ouvem, de tudo que eles estão vendo ali, e por final, o verso 39, Jesus vai dizer para aquele jovem, agora já livre dos demônios, volta para a tua casa e compartilha tudo o que Deus fez por ti.
E assim o homem partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. A minha pergunta, meu querido irmão, o que da obra do Senhor Jesus você tem anunciado? É curioso que as pessoas que vieram para ver este homem, agora não mais endemoniado, mas livre, disseram para Jesus sair da terra deles. Pediram para Jesus sair da terra deles. E meu querido irmão, parece que muitas vezes o que nós fazemos é mais pedir que Jesus não esteja na nossa vida, porque às vezes a presença de Jesus nos incomoda, né? Como é o tema dessa devocional, nós mais nos incomodamos com Jesus, como esses homens dessa cidade que pediram para que Jesus abandonasse a cidade, do que temos o prazer de, como este homem agora liberto, falar da obra de Jesus na vida dele. Curiosamente, aos demônios, Jesus impedia de falar sobre Jesus, porque diz o texto que nós lemos, eles sabiam quem ele era. Tanto assim que você vê os demônios encontrando Jesus, se humilhando e revelando quem ele era. Este homem agora livre, ele sai anunciando Jesus e a sua obra. Mas o povo daquela cidade não quis que Jesus permanecesse lá. A minha pergunta é com relação a você e a sua vida. Como você se sente quando se fala de Jesus? Você deve se lembrar daquele texto de Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta: o que estão dizendo quem sou? O que estão dizendo de mim? O que dizem eles? Aí eles respondem para Jesus, os discípulos, né? Respondem para Jesus: uns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és João Batista, e assim vai. Mas Jesus dirige a eles: e vocês? Quem dizem que eu sou? Então Pedro, ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, ele simplesmente adora Jesus com essa expressão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro adora Jesus, isso faz com que Jesus também honre Pedro, por causa da adoração. Ele diz: olha Pedro, não é de você isso veio do meu Pai, foi o meu Pai que te revelou. Então bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Bendito é você, Simão, filho de Jonas. Meu querido irmão, toda vez que você glorifica ao Senhor, que você enaltece o nome de Deus, toda vez que você revela quem é Jesus, entenda, você é abençoado por Jesus. Aos demônios, Jesus impedia que falassem. A você e a mim, Jesus, ele nos ordenou para que falássemos a respeito da pessoa de Jesus e da sua obra. O desafio é: o que você tem feito? Se calado ou compartilhado de Jesus? Que você seja este que, já tendo vivido a obra do Senhor Jesus na sua vida, esteja entre os que proclamam Jesus, compartilham a pessoa de Jesus gloriosa e sua obra maravilhosa de salvação. Que você, meu querido irmão, esteja entre estes, para a honra e glória de Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra ao teu coração, como também aplicou ao meu coração. Que Deus te abençoe. A honra e a glória, a força
nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Glória a Deus por esse tempo tão precioso, tão maravilhoso. Glória a Deus pela oportunidade que tivemos de estar juntos neste culto, ainda que em espírito, né? Não fisicamente juntos, mas podendo oferecer a Deus o nosso culto. Glória a Deus pela maravilha de ouvirmos a palavra do Senhor e sermos tocados por ela ainda. Glória a Deus por esses irmãos que, como você, se aplicam, se dedicam para estar cultuando ao Senhor. Glória a Deus pela obra da salvação, glória a Deus pelo cuidado de cada dia para com as nossas vidas. Que o Senhor continue te abençoando, meu querido irmão, e que você continue proclamando a obra do Senhor na sua vida. Agradecemos a Deus pela oportunidade que nós temos de voltar aos cultos presenciais aos domingos. Então, neste domingo, às 19 horas, estaremos adorando ao Senhor juntos na nossa igreja, Igreja Batista da Esperança, aqui em Americana, nosso templo local. E se você quer adorar o Senhor, vai lá, vai estar conosco, vai com seu coração preparado, porque certamente Deus estará ali pronto para receber o teu culto, a tua adoração e para te abençoar também. Prepare o teu coração, vamos adorar o Senhor, domingo às 19 horas estaremos juntos. Não deixe de orar por aqueles que estão precisando de oração, aqueles que estão passando por suas lutas, aqueles que na sua enfermidade têm sofrido, os irmãos idosos que já não podem sequer se locomover, muitas vezes posicionado numa cama, numa cadeira, e ali passam o dia sofrendo. Ore por esses irmãos, peça que Deus tenha misericórdia e conforte os seus corações, lhes dê forças para lutar. Ore pelas famílias, ore pelas crianças, ore pelos nossos adolescentes, ore pela sua vida, ore pelas nossas vidas, para que o Senhor nos faça mais do que vencedores. Eu estarei orando neste momento e já estaremos encerrando o nosso culto. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade que tivemos de te adorar. E Deus, como é abençoador parar para estar com o Senhor. Como é maravilhoso ter a Tua Palavra para nela estudarmos, ó Deus. Como é edificante lermos a Tua Palavra. Como é tocante quando falamos com o Senhor em oração e o nosso coração é envolvido por Tua graça. Como é bom, ó Deus, vivermos esse tempo de comunhão. Pai, eu te peço, abençoe cada um dos meus irmãos que puderam estar dedicando um tempo para te cultuar, separando este tempo para o Senhor, diante de tantas atividades, mas este tempo foi para o Senhor. Que o Senhor tenha sido glorificado, exaltado. E também, ó Deus, que uma vez que o Senhor se agradou da nossa adoração, o Senhor possa ouvir as nossas orações e continuar nos abençoando. Mas obrigado por toda a Tua obra. Obrigado pela esperança gloriosa que nós temos em Ti. Obrigado porque ainda que este mundo nos machuque, o Senhor sempre está aqui para nos curar as feridas. Ainda que este mundo tente nos derrubar, o Senhor sempre nos mantém em pé. Então, Senhor, a Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o nosso louvor, a Ti seja o nosso culto todos os dias. Que o Senhor seja grandemente exaltado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor sempre te abençoe. This is amazing grace.